vai falar sobre um tema hoje, que é um tema que eu me interesso bastante, que é o transtorno de humor bipolar, que é o diagnóstico que eu tenho, que eu descobri há 4 anos e no qual eu faço tratamento psiquiátrico, psicológico. Estou aqui hoje com o Dr. Felipe e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que é o transtorno de humor bipolar? Ele é um distúrbio mental na qual tem como característica uma alteração do humor, né? Então, o paciente que sofre com o transtorno de humor bipolar, ele tem alterações tanto para o humor depressivo quanto para o humor elevado, que são a hipomania e a mania, né? Entre outros sintomas que são associados a esses sintomas do humor. Falar a palavra bipolar parece que virou uma... fulano é bipolar, acorda de um jeito e dorme de outro. Mas na verdade não é bem assim. É verdade, é uma confusão muito comum, inclusive chega bastante na nossa prática clínica dentro do consultório. E o transtorno de humor bipolar, diferente dessas explosões de humor que as pessoas podem ter durante o dia a dia, a característica principal, uma delas é o período em que a pessoa sofre com aquele sintoma. Então, o transtorno de humor bipolar ele pode ser caracterizado como tipo 1 e tipo 2. No tipo 2, os sintomas que estão relacionados ao humor elevado é o sintoma de hipomania, em que o paciente sente uma autoestima inflada, ele sente um excesso de energia, uma sensação de grandiosidade, e esse sintoma ele dura por pelo menos 4 dias consecutivos, isso nos casos de hipomania. Já nos casos de mania, esses sintomas de humor elevado, eles são mais severos, diferente da hipomania que é mais branda, e eles duram pelo menos 7 dias consecutivos. Os sintomas eles podem chegar a uma gravidade tão importante que os pacientes podem ter sintomas psicóticos ou delirantes. Eles realmente começarem a sentir que é um enviado de Deus, ou eles acharem que eles têm poderes sobrenaturais. E aí existem vários tipos de delírios e alucinações. Eles saem fora da realidade. Exato. Eu fui diagnosticada com o tipo 2, que da hipomania, como você está falando, e na verdade são coisas bem distintas. Como é que a família ou quem convive consegue perceber essa questão da hipomania? Porque o meu diagnóstico demorou 11 anos. As pessoas que estavam ao meu redor não sabiam que tinha alguma coisa errada, achavam que aquele era o meu jeito de ser. Hoje que eu percebo que não é. Como que as pessoas podem perceber? Sim, o transtorno de humor bipolar é um tipo de transtorno que não tem um diagnóstico fácil, né? Conforme muitos outros diagnósticos na psiquiatria, o diagnóstico ele é feito através de uma entrevista minuciosa, e para o familiar começar a perceber ou ele desconfiar que o ente dele querido possa estar sofrendo desse tipo de distúrbio, essa elevação, esse excesso de energia, ele durar por alguns dias. Os pacientes podem ter também uma característica de um humor irritável, né? Uhum. E o que você tem que perceber é que ele está um pouco diferente do comportamento que aquela pessoa tinha antigamente, né? E que esse tipo de comportamento está levando a uma disfunção social e laborativa do paciente, né? Então os pacientes eles podem sofrer tanto dentro da família com esse tipo de comportamento quanto dentro do seu ambiente de trabalho. Esse humor ele acaba fazendo com que a pessoa fique com uma pressão de fala, que ela sinta o pensamento acelerado e que ela se sinta capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas diferentemente disso, ela acaba até se desorganizando com todo esse pensamento acelerado, fazendo algumas atividades, para no meio do caminho, faz outras, fica com uma irritabilidade aumentada e leva um prejuízo da qualidade de vida do paciente. Por que é tão difícil para o profissional também perceber que aquele paciente pode ter o transtorno bipolar? Porque, primeiro, que existem alguns diagnósticos diferenciais, alguns tipos de transtorno
que apresentam sintomas muito parecidos com os sintomas do transtorno de humor bipolar. Né? Esse é uma das grandes dificuldades. Outra dificuldade é porque nem sempre o paciente que sofre daquele tipo de transtorno, ele não consegue expressar exatamente como são os sintomas dele. E muitas das vezes a gente recebe o paciente sozinho dentro do consultório. Então a gente precisa de uma anamnese que seja objetiva, ou seja, com outros familiares do paciente, históricos familiares, para a gente conseguir agregar todas essas informações e ter uma confirmação diagnóstica. Só explica para quem está assistindo o que é a anamnese. É uma entrevista que o médico faz, pode ser dentro de um consultório ou dentro de uma enfermaria, em que ele avalia todo o histórico dos sintomas do paciente, o histórico de comorbidades ou de doenças anteriores, de quando que aqueles sintomas começaram a aparecer, qual que é a intensidade. Como que o paciente chega no consultório? Ele chega no momento da mania, hipomania, ou ele chega no momento da depressão? Metade dos pacientes chegam em quadros hipomaniformes, né, de humor elevado ou de mania, e a outra metade dos pacientes chegam com sintomas depressivos. Então, muitas vezes você pega o paciente, avalia ele, cria uma hipótese diagnóstica de um transtorno depressivo ou uma depressão unipolar, inicia o tratamento para a depressão e dentro do acompanhamento descobre que na verdade aquele paciente tem uma depressão bipolar ou que é a mesma coisa do que transtorno de humor bipolar, e aí a gente acaba tendo que trocar o manejo das medicações, já que porque são doenças e tratamentos distintos e que inclusive a gente pode até levar a um prejuízo com o uso de antidepressivos dentro dos pacientes que têm a depressão bipolar. A Organização Mundial da Saúde diz que nos casos de suicídio, pessoas com transtorno bipolar têm uma incidência maior. Qual é o principal perigo ou os perigos que uma pessoa pode enfrentar se não tiver o tratamento adequado? Um dos grandes perigos é a impulsividade do paciente, né? Ele pode se expor a riscos de inúmeras formas. O paciente ele pode começar a dirigir de forma inadvertida, ele pode ter inúmeros parceiros sexuais e não ter nenhum cuidado em relação à atividade dele. Então, ele pode fazer uso de bebida ou outros tipos de droga. É um tipo de característica do paciente que tem transtorno de humor bipolar e que não faz nenhum cuidado da doença. E aí vai perdendo emprego, relações, a parte financeira vai comprometendo a vida no geral, né? Sim, é um paciente que ele se compromete muito em relação a todos esses âmbitos, tanto da parte social quanto da laborativa, e que muitas vezes não é compreendido, né? O familiar ou as pessoas que estão em volta acabam pensando que isso é de uma personalidade do paciente, por ela ser uma pessoa talvez mau caráter ou que ela seja, enfim, ela não consiga se controlar, e que na verdade é uma característica de um distúrbio, de um sofrimento da pessoa e que, pelo contrário, ela precisaria ser acolhida por essas pessoas que estão em volta. Acho que para a gente concluir, vale lembrar que existe tratamento, dá para a gente viver uma vida tranquila, estou eu aqui, ok, dá para a gente estudar, ser esposa, ser filha e conviver fazendo o tratamento adequado. Sim, as pessoas que sofrem desses tipos de distúrbio, quando fazem o acompanhamento adequado, conseguem ter uma vida social e laborativa sem grandes problemas, sem grandes prejuízos dentro das suas limitações. Lembrando que, depois que a gente conversou sobre isso, evitem utilizar termos como fulano é bipolar, cada hora tá de um jeito, porque além disso ser preconceituoso, isso causa um desconforto para pessoas que são portadores da doença, assim como eu. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, deixem mensagens, mandem e-mail pra gente, mensagem nas redes sociais, que eu vou enviar pro Dr. Felipe e ele vai responder para vocês. Até mais, gente!